Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rei da Glória é o Senhor, onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor, onipotente. Abre as portas para que Ele possa entrar. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o Natal de Jesus se aproxima. O Natal do Deus conosco, o Emanuel, está bem perto. E por isso, uma vez que o Rei da Glória é o Senhor onipotente, somos todos convidados a abrir as portas dos nossos corações para que Ele possa entrar. Não tem sentido celebrar o Santo Natal se o Rei da Glória, o Senhor onipotente, não se manifestar em nossos corações, não manifestar o dom do seu senhorio, não manifestar o dom de sua redenção em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias. Por isso, acolhamos o convite que a liturgia nos faz neste quarto domingo do Advento. Acolhamos esse convite para que os nossos corações, pela fé, estejam abertos para acolher o Rei da Glória, o Senhor onipotente, o Deus conosco, o Emanuel, garantia de nossa redenção, garantia de nossa salvação,
garantia de uma vida nova, de uma vida comprometida com o reino de Deus. Irmãos e irmãs, o Emanuel nasceu de Maria de Nazaré. O Deus conosco nasceu da Virgem Santíssima. Jesus é o Emanuel, profetizado por Isaías, como nós ouvimos na primeira leitura, num tempo de grande dificuldade vivido pelo povo de Israel. Infelizmente, o rei Acais, não viveu segundo os mandamentos de Deus, segundo o dom da aliança do Senhor. E por isso, nesse tempo de conturbações, nesse tempo de dispersão religiosa, de falta de fé, o profeta Isaías, ele manifesta uma profecia rica de esperança, quando ele diz: o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Em meio às dificuldades, em meio às desolações, em meio às tristezas, em meio aos sofrimentos, o povo de Deus recebia esta profecia: Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Nós cremos que esta profecia se cumpriu por meio do sim de Maria. Um sim singelo, um sim concreto, à vontade de Deus. Maria abriu as portas para o Redentor. Maria foi um coração completamente escancarado para receber em si mesma o Redentor da humanidade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, se manifestou como Redentor da humanidade através do singelo sim da Virgem Maria. Por isso, o anúncio da vinda do Emanuel é um instrumento de Deus para despertar nos corações a esperança da salvação. Essa esperança é Jesus, a certeza de que através dele, de Jesus, todos nós temos salvação, todos nós temos comunhão eterna de amor com Deus. Por meio de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Deus nosso Pai, o Pai das misericórdias, ele realiza o seu projeto de salvação de toda a humanidade, porém, sem deixar de contar com a colaboração de algumas pessoas, sem deixar de contar com a colaboração de Maria e também José, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. Maria e José são colaboradores do projeto salvífico de Deus. É Jesus o Deus conosco, é Jesus o Emanuel, ele é o Redentor da humanidade. Não nos foi dado nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, para que sejamos salvos, e nós cremos. No entanto, Deus quis contar com a colaboração de Maria, de José, colaboradores do projeto salvífico de Deus. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura desta liturgia da palavra, em sua carta aos Romanos, ele diz ser apóstolo por vocação. Não foi ele que simplesmente escolheu ser apóstolo.
ele também deu o seu sim ao chamado de Deus. Ele também se tornou um colaborador do projeto salvífico de Deus, como apóstolo de Cristo. Mas também ele, Paulo, convida os cristãos de Roma para que assumissem a graça da vocação. A graça da vocação para o apostolado. De modo que mais e mais pessoas, ali na capital do Império Romano, que mais e mais pessoas se salvassem por meio da obediência da fé em Jesus Cristo, o Emanuel. Paulo se sentia agraciado pelo dom da vocação ao apostolado, mas ele também sabia que essa graça é para todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus Salvador. Quem, pela fé, abre o seu coração para receber o Emanuel, o Deus conosco. Quem, pela fé, abre o seu coração para receber o Salvador que é Jesus, uma vez tendo a sua vida transformada pelo Filho de Deus Salvador, não pode deixar de irradiar a luz da salvação de Jesus a outras pessoas. Não pode. Se por um acaso, meu irmão, se por um acaso, minha irmã, você ainda não assumiu o seu chamado, a sua vocação, para de alguma forma contribuir com o apostolado do reino de Deus, para que de alguma forma você possa contribuir com a difusão, o testemunho do reino de Deus, é porque a sua experiência de fé em Jesus como Rei Salvador é ainda muito frágil, é ainda um pouco superficial. Quem de fato celebra o Natal do Redentor faz questão de colaborar com o projeto salvífico de Deus, experimentando em si o dom da salvação do Senhor, faz questão de ir ao encontro das pessoas para que de alguma forma elas sejam iluminadas pela salvação de Deus, pela salvação do Deus conosco, Emanuel, para que de alguma forma outras e outras tantas pessoas possam também viver a experiência da obediência da fé. Maria obedeceu na fé. José obedeceu na fé, sabendo que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. José acolheu Maria como esposa. José acolheu o seu chamado para ser pai adotivo de Jesus, para dar a Jesus este nome, Deus salva, Yeshua, Deus salva, para dar a Jesus a linhagem davídica, porque o Messias esperado deveria nascer da linhagem davídica, do rei Davi. E José deu o seu sim. Hoje, esse evangelho do 4º domingo do Advento nos coloca diante do mistério da anunciação do Senhor a José. A anunciação do Senhor a José. José interpelado por Deus e ele, por ser justo, homem trabalhado pela graça de Deus, um coração forjado
pela graça de Deus, José também obedece na fé à vontade de Deus, mantendo-se em silêncio. Segundo o Evangelho, mantendo-se em silêncio, ele, em gestos concretos, obedece à vontade de Deus e contribui com o projeto salvífico da humanidade, o projeto salvífico de Deus. Irmãos e irmãs, nesta liturgia, cada um de nós deve se colocar esta pergunta: também eu tenho no meu dia a dia colaborado com o projeto salvífico de Deus? Como de forma concreta eu tenho contribuído para que a luz redentora de Jesus, o Deus conosco, possa também iluminar a vida de outras pessoas? Como eu tenho contribuído? Pense na sua vida pessoal, pense na sua vida familiar, como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão, como avô, como avó, tia. De que forma, meu irmão, concretamente, você tem contribuído? De que forma, minha irmã, concretamente, você tem contribuído para que a luz do Redentor também penetre a vida de sua família? E assim nós poderíamos falar da realidade profissional, da nossa vida social, os nossos compromissos comunitários. Ali, onde nós estamos no dia a dia, temos colaborado com o projeto salvífico de Deus? Nesta Santa Missa, nós celebramos o mistério da salvação do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Seu 7º dia de trânsito, seu 7º dia de Páscoa para a eternidade. Como vocês já conhecem, inclusive nesses dias de velório do Padre Jonas, a cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, ela mencionou que lá nos começos, justamente porque Padre Jonas, no exercício do seu ministério sacerdotal, ele demonstrava um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Pouco a pouco, o povo ia ouvindo pela Rádio Canção Nova o nome do Padre Jonas Abib. E as pessoas percebendo em Padre Jonas esse testemunho de homem apaixonado pela palavra de Deus, as pessoas começavam a chamá-lo de Padre Jonas da Bíblia. Eu me lembro, eu apresentei alguns programas na Rádio Canção Nova, apresentei alguns programas na tarde, um programa para jovens durante um bom tempo, e nós recebíamos, portanto, as cartinhas, as correspondências dos rádio-ouvintes, e muitas pessoas escreviam na carta, Padre Jonas da Bíblia, Padre Jonas da Bíblia. Testemunho bonito de um homem que incansavelmente, dia após dia, encontrava-se com nosso Senhor por meio da leitura orante da Palavra de Deus. A Luzia testemunhou aqui, quando o Padre Jonas foi um porta-voz de Deus para chamar os jovens aqui da Diocese de Lorena, os jovens que estavam fazendo o catecumenato, para dar início à comunidade Canção Nova. Esse chamado aconteceu num final de semana, lá em Queluz,
Durante o final de semana, Padre Jonas ensinou os jovens a fazer o estudo bíblico, a leitura orante da Palavra de Deus. Por meio desse método, a Bíblia foi escrita para você. E depois, Padre Jonas aprimorou um pouquinho mais esse método e lançou o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Bíblia no Meu Dia a Dia. Onde nós lemos, e graças a Deus, os membros da Canção Nova e muitos outros irmãos e irmãs pelo Brasil afora, fazendo o estudo bíblico através desse método ensinado por Padre Jonas, muitos tiveram a graça de ler toda a Bíblia, toda a Bíblia. Mas o maior mérito não está em ler toda a Bíblia. Mas o maior mérito está exatamente através da leitura orante da Palavra de Deus. O maior mérito está exatamente nessa experiência de se deixar purificar, trabalhar pela Palavra de Deus. De modo que os seus pensamentos, de modo que os seus sentimentos, de modo que o seu agir, que toda a nossa pessoa seja iluminada, seja motivada pela Palavra de Deus. Esta é a finalidade do método, da leitura orante da Palavra de Deus, segundo o método que nos foi ensinado por Padre Jonas. E é interessante, nesses dias nós temos falado dos livros do Padre Jonas, das músicas do Padre Jonas, das pregações do Padre Jonas, e também de alguns documentos que ele escreveu somente para os membros da Canção Nova. Claro, não são documentos secretos, são documentos que Padre Jonas foi apresentando para todos nós em suas pregações. Mas praticamente todos os documentos que Padre Jonas escreveu para os membros da Canção Nova, que estão aqui nesse livro, os nossos documentos, todos os documentos foram escritos à luz da Palavra de Deus. Exatamente no dia 31 de dezembro de 1992, foi o ano que eu entrei na Canção Nova. Eu entrei na Canção Nova em 92. No dia 31 de dezembro de 1992, Padre Jonas escreveu um documento que se chama Casar-se com a Canção Nova. Está aqui. Casar-se com a Canção Nova. Prestem atenção. Olha como ele começa esse documento. José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo. É exatamente o Evangelho de hoje. Padre Jonas sentou e ficou somente nesse versículo. José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo. Padre Jonas foi tendo uma iluminação de Deus, simplesmente por causa desse versículo. Foi deixando a sua mente, foi deixando o seu coração serem trabalhados por essa palavra. E aí ele escreve, me permitam, por favor, ler um trecho desse documento. O Senhor deu uma guinada na Canção Nova em 1992, no encontro dos representantes de todas as nossas casas, o que hoje nós chamamos os responsáveis de missão. A partir daí, continua Padre Jonas, começamos um novo tempo. Para esse novo tempo, a palavra de ordem que o Senhor nos deu
foi a mesma que ele deu a José, chamando-nos pelo nome e sobrenome, pois é uma coisa muito pessoal. Ele nos diz: não temas receber a canção nova como esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Não estranhe, a palavra de ordem do Senhor é realmente essa. É o convite de receber a canção nova como esposa. É casar-se com a canção nova. Ele nos afirma: não temas, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E qual a importância disso aqui, minha gente? Qual a importância disso aqui? Tem gente que assume certos compromissos com Deus. Tem gente que assume certos compromissos com o reino de Deus, porém compromissos temporários, com prazo de validade. Eu me caso com este homem, eu me caso com esta mulher, até quando der. Eu assumo o meu compromisso com a igreja, eu assumo o meu compromisso de consagração de vida de padre, de vida de religioso ou religiosa, até quando der. E, sobretudo, o prazo de validade, qual é? É quando tudo está dando certo. É quando você tem prazer, alegria na vida. Entrou a tribulação, eita, está na hora de sair. Entrou a dificuldade, opa, eu vou repensar a minha vocação. Acho que Deus está me chamando para outra coisa. E abandona. E abandona. Iluminado por essa palavra. Vejam a atitude de José no Evangelho. Ficou sabendo que Maria estava grávida. E num primeiro momento, ele decidiu deixar Maria de lado, em segredo. Mas o anjo do Senhor, em sonho, revelou a José que o que estava acontecendo com Maria era obra do Espírito. E mesmo sofrendo toda aquela dificuldade de entender como é que pode uma mulher ficar grávida do Espírito Santo, minha gente? Como é que pode? Vivendo todas esses questionamentos, essas interrogações, José foi obediente na fé. Assumiu o compromisso com Maria, acolheu-a como esposa, se tornou pai adotivo de Jesus. Eu não sei se vocês se recordam, mas são essas coisas que somente o estudo bíblico, a leitura orante da palavra de Deus, nos ajuda a perceber. Se eu não me engano, no capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus vive alguns momentos tensos, de discussões acaloradas com fariseus, com judeus. Isso está presente nos evangelhos, não é verdade? Quantas e quantas vezes Jesus teve discussões acaloradas. Numa dessas discussões, Jesus deixou bem claro que eles precisavam se abrir ao dom da verdade. Porque era a verdade da salvação. A verdade vos será dita e ela vos libertará, disse Jesus para os judeus. Naquela discussão acalorada, os judeus jogaram para Jesus a seguinte afirmação: nós somos filhos de Abraão, não somos filhos do adultério. Se lembram dessa passagem? Por que eles disseram isso? Não somos filhos do adultério. Porque muitos descobriram que o nascimento de Jesus não teve a concorrência de homem. Então achavam que a coisa ali foi à base do adultério.
Até isso José deve ter sofrido. Vergonha, humilhação, não ser o pai verdadeiro, era pai adotivo. Obediência da fé, fidelidade a Maria, fidelidade a Jesus, fidelidade ao projeto salvífico de Deus, custe o que custar, custe o que custar, é na alegria ou na tristeza e na tristeza, é na bonança ou na tempestade. Não desista da sua mulher, não desista do seu marido, não desista da sua família, não desista da sua comunidade, não desista da igreja, não abandone, não abandone. E se você abandonou, volte, volte, tenha coragem, tenha a hombridade de voltar, mesmo que você se humilhe, mas é na experiência da humilhação, segundo a vontade de Deus, que nós somos salvos, que nós abrimos o coração para receber o Rei da Glória, o Senhor onipotente, o Emanuel, o Deus conosco. Volte, meu irmão, volte, minha irmã. Case-se para sempre com o projeto salvífico de Deus. Case-se para sempre com os compromissos que você assumiu com Deus. Não abandone, não deixe de lado. Seja fiel até o fim. É essa graça que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia, celebrando o 7º dia de falecimento de Padre Jonas Abib. Uma fidelidade a toda a prova, uma fidelidade até o fim, até o fim. E que isso possa se tornar uma luz do Senhor para todos nós, que isso possa se tornar uma luz do Senhor para os jovens, para os irmãos e irmãs que de alguma forma vivem crises de fé, tribulações em sua vida familiar, matrimonial, na sua vida comprometida com a Igreja de Deus, para que na fidelidade a nosso Senhor possamos também ter essa alegria de dizer como o apóstolo São Paulo: eu recebi de Deus a vocação para o apostolado, experimento em mim a manifestação do Deus conosco, Emanuel, para poder também levar muitas pessoas à obediência da fé.